Nos últimos tempos, as canetinhas de GLP-1 viraram sinônimo de emagrecimento rápido. Elas prometem perda de peso sem esforço. E, de fato, para muita gente, os resultados são impressionantes. Mas o que pouca gente fala é sobre o risco silencioso. Perda de massa muscular, deficiências nutricionais graves e até o efeito sanfona depois da suspensão do tratamento. Será que estamos brincando com a nossa saúde em nome de resultados imediatos? Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Lígia Costa, especialista em Mindfulness, e estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast. E hoje vamos nos aprofundar o que realmente acontece no seu corpo com o uso do GLP-1 e principalmente como usar esta ferramenta de forma estratégica e segura. Se você já usa, ou pensa em usar, ou conhece alguém que está nessa jornada, esse episódio é para você. Agora, antes de começarmos, é importante reforçar que neste episódio trazemos uma visão voltada para a saúde e a informação de qualidade sobre o uso do GLP-1. Todas as opiniões e orientações compartilhadas aqui têm como objetivo educar e orientar você, ouvinte, para decisões mais conscientes. E são do especialista entrevistado, não refletindo necessariamente a posição da marca. Isto também não significa que a nossa empresa seja a favor ou contra o uso destes medicamentos. O nosso compromisso é sempre com a informação responsável e com o cuidado à saúde. E para revelar os segredos para preservar a saúde, manter a massa muscular e evitar armadilhas de uso dessas medicações, nós temos um convidado super especial. Ele é nutricionista e mestre em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, Pedro Perim. Seja muito bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, estou muito animado de estar aqui. E essa já é uma informação muito importante. Porque sim, é muito tentador. Todos os holofotes voltados para essas canetinhas emagrecedoras e a pergunta a favor ou contra. Eu sou muito a favor de que a escolha do uso dessas canetas emagrecedoras sejam feitas com médico, com profissional da saúde capacitado para, junto com o paciente, tomar essa decisão. Porque o grande problema hoje está nesse uso descriminalizado, todas essas coisas que a pessoa se automedica. E isso pode trazer algumas complicações, que algumas delas, inclusive, nós vamos abordar aqui hoje, né? Os famosos riscos silenciosos. E quando a gente fala de um país como o Brasil, e não só o Brasil, mas o mundo, onde os números de sobrepeso, os números de obesidade crescem a cada vez mais, utilizar essas canetas que são muito tentadoras, muitas vezes pode ser, e como muitas vezes uma coisa muito positiva, mas que precisa ter o seu cuidado para que ela continue sendo muito positiva. Então aqui a gente já pode começar trazendo uma diferença muito grande e uma reflexão muito grande, que é a diferença de perder peso e emagrecer. São coisas totalmente diferentes. Eu acredito muito que nesses próximos minutos nós vamos trazer essas informações de como que o uso dessas canetas emagrecedoras podem ser favoráveis não apenas para uma perda de peso, mas para um processo de emagrecimento, que é o que nós queremos. Uma coisa longeva, uma coisa duradoura, uma coisa que não tenha um começo e um fim, mas que se torne um hábito, que se torne cada vez mais um estilo de vida, essa vida saudável, esse ganho de saúde. Muito bom, Pedro. Bom, vamos lá. Para começar, aqui para a nossa audiência, eu até queria que você trouxesse um pouquinho mais o conceito do que realmente né? O que exatamente é o GLP-1,
E por que virou esse grande centro de atenções, né? Em quais produtos a gente encontra esse hormônio e qual é o real objetivo de utilizá-lo nesse contexto da saúde e da estética, ou junto, ou separado, né? Então, por favor, se você puder trazer um pouquinho o que é o GLP-1. É maravilhoso começar assim, porque se fala de canetas e esquece de entender essa base, né, do que é um GLP-1. E a primeira coisa que a gente pode quebrar aqui é que nós produzimos GLP-1 naturalmente. GLP-1, ele é um hormônio, muitas vezes chamado de um hormônio gastrointestinal, porque ele é produzido pelo nosso trato gastrointestinal. E aí, o GLP-1, ele é um clássico exemplo daquilo que nós falamos de eixo intestino-cérebro, porque uma das principais funções desse GLP-1 é quando produzido pelo trato gastrointestinal, ou seja, quando tem comida ali naquele trato gastrointestinal, esse trato gastrointestinal produz GLP-1 e esse GLP-1 comunica lá para o nosso cérebro. Cérebro, fecha a boca aí que agora a gente já está satisfeito. Então é o que nós chamamos de um hormônio gastrointestinal muito relacionado à questão de controle de fome e de saciedade. E nesse caso, o GLP-1 tendo uma grande afinidade com esse processo de saciedade. E aí vale lembrar que nós produzimos GLP-1. Então, exemplos clássicos de como que nós produzimos GLP-1 naturalmente. Proteínas. As proteínas são nutrientes extremamente relacionados a essa produção de GLP-1 pelo trato gastrointestinal. Outro nutriente que muitas vezes é esquecido, as fibras. Então, as fibras, elas trazem essa sensação de saciedade, principalmente por ter uma capacidade de secretar esse GLP-1. Então é muito legal que a gente observa isso, né? Então quando a gente tem ali uma refeição só com carboidrato, por exemplo, a fome, ela vem muito rápido depois do fim dessa refeição. Só que quando a gente mescla isso com proteínas, com fibras ou com proteínas e fibras, trazendo essa refeição mais completa, a gente tem o que a gente chama de maior saciedade. E isso acontece por conta desse famosinho GLP-1. Muito bem. Então vamos lá, tem uma linha tênue entre o uso terapêutico e o uso indiscriminado dessas canetinhas, né? E na sua visão, como os profissionais da saúde podem e devem orientar o uso das canetinhas, né, do GLP-1, de uma maneira segura e saudável? Perfeito, perfeito. E essa última palavra faz muita diferença. Porque eu acredito muito que esses medicamentos de GLP-1 é um grande avanço da ciência. Uma grande solução para tratar um problema de saúde pública que é obesidade, algumas doenças metabólicas como diabetes, e é de onde literalmente deu origem a esses medicamentos. Então, para essa população, esses medicamentos, eles são muito, mas muito importantes e podem sim fazer parte de uma trajetória, né? E aqui eu falo trajetória porque daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso daí, mas que esses medicamentos eles podem ser utilizados como os primeiros passos para uma nova história, os primeiros passos para uma construção de um novo hábito, que muitas vezes essas pessoas elas estão vindo de um caminho de frustração, de insatisfação corporal, de uma tentativa de ser mais saudável e achar que ser saudável é restringir, então corta tudo e isso não tem uma longevidade em termos de hábito e vira um ciclo vicioso que ali no centro tem uma frustração muito grande. Então sim, esses medicamentos eles podem, nessa linha tênue entre efeito terapêutico e o uso banalizado, vamos dizer assim, o efeito terapêutico é um grande avanço para a ciência. A gente começa a esbarrar nos problemas exatamente quando pessoas que não precisam desse medicamento utilizam para finalidades que talvez não seria recomendado, vamos dizer assim. Então, eu brinco muito, né? Perder 3 quilos, aquelas coisas que talvez a inserção desse medicamento pode trazer
riscos silenciosos que numa balança vai pesar muito mais do que aqueles 3 quilos que foi perdido. Então é essa linha tênue que eu acho que é o que define essa resposta do a favor ou contra. A resposta depende. Para quem? Para a pessoa certa, para a população certa, esses medicamentos eu sou super a favor. E aí entra a última palavra que você falou, que para todos, sem exceção nenhuma, qualquer pessoa, seja com uso indiscriminalizado, ou seja com o uso terapêutico, a palavra saudável, a palavra saúde tem que acompanhar o uso desse medicamento. E aí nós entramos em estratégias que trazem à tona essa saúde, principalmente pelos efeitos, vamos dizer, as consequências negativas que isso gera. Então a gente pode começar partindo do pressuposto de deficiências nutricionais. Sim. Afinal, quando se utiliza um medicamento desse, o objetivo é que aumente esse GLP-1 e, como nós falamos, que tenha um estado de saciedade quase que crônico, digamos mais, assim. né? Exato, quase que crônico, com o objetivo de diminuir o volume de alimentos consumidos. Então, um exemplo claro disso daí é aquela pessoa que está acostumada a consumir 4, 5 mil calorias, uma pessoa que tem aí uma obesidade, um sedentarismo por longos anos, e da noite para o dia, com o uso desse medicamento, ela começa a consumir 800, 1.200. É claro que nessas 1.200 calorias, essa pessoa não vai conseguir ter as suas vitaminas, os seus minerais, os seus micronutrientes e muitas vezes nem os seus macronutrientes. E nem energia, né? E nem energia. Por isso que uma situação muito comum é o cansaço, uma fadiga, porque restringe a principal fonte de energia para o corpo, que é os alimentos, os micros e os macronutrientes. Então isso já é um risco oculto, vamos dizer assim, que nas primeiras semanas nós já temos uma prevalência muito grande. Existem estudos mostrando que a incidência de deficiência de vitaminas tão importantes como vitamina D, zinco, magnésio, que está associado aí a diversas funções do corpo, podem chegar em 99% nas pessoas que estão utilizando essas canetas emagrecedoras. Então são dados assim que são muito alarmantes e que mostra pra gente a necessidade, como você falou, de inserir a palavra saúde no tratamento com esses medicamentos. Não, e você tem falado dos riscos silenciosos, né? Dizem também que um dos principais problemas de quem usa o GLP-1 é a perda de massa magra. E qual é o segredo para a gente preservar o músculo enquanto esse peso corporal despenca, né? Tem alguma estratégia nutricional e comportamental, né? E qual que é a estratégia, né? O que faz a diferença para manter a massa magra? Exato. Primeira coisa é que a alimentação ela é comportamento. A alimentação não é e nunca vai ser só uma proteína, só um carboidrato, só uma vitamina. A alimentação é social, é momentos felizes, momentos tristes. A alimentação é comportamental. Então, o primeiro grande erro que a gente pode cometer ao utilizar esses medicamentos é exatamente olhar para o alimento só como um nutriente. Não existe alimento bom e não existe alimento ruim. Existe alimentação. E isso é o primeiro grande ponto que a gente precisa levar em consideração. Segundo ponto que você comentou, massa muscular. Eu diria que esse não é nem só o grande perigo, mas esse talvez seja o principal determinante para se o uso desses medicamentos emagrecedores, vamos dizer assim, eles vão ser efetivos, longevos ou não. O segredo para esse tratamento ser longevo e efetivo está na qualidade e na preservação dessa massa muscular. E os estudos, eles mostram isso, né? Então, tem estudos mostrando que quando não tem o cuidado com a massa muscular, nós podemos chegar em até 50%. Até metade do peso corporal perdido ser massa muscular. E aí a gente esbarra num grande problema, porque
a massa muscular, ela é um componente da nossa taxa metabólica basal. Então, o famoso metabolismo acelerado que as pessoas tanto querem, depende de massa muscular. Porque a nossa massa muscular, ela gasta caloria. Então, quanto mais massa muscular, não só em quantidade, mas também com a capacidade de trabalho, de funcionalidade dessa massa muscular, isso está totalmente associado ao quanto de calorias nós gastamos. Então, um metabolismo lento ou um metabolismo rápido está totalmente associado à saúde muscular. E quando se utiliza esses medicamentos e como consequência disso daí, tem uma ingestão mais baixa de todos os micros e macronutrientes, naturalmente há uma redução na ingestão de proteínas. Então eu estava num evento, né, no começo de março, na Califórnia, que chama Natural Products, que é um evento que traz sobre tendências do mercado da área de nutrição, de suplementação. E o produto do ano que ganhou foi um produto que tinha um apelo de suporte para GLP-1, para usuários de GLP-1 assim chamados lá nos Estados Unidos, né? E o que era esse suporte de GLP-1? Proteínas, fibras e micronutrientes, vitaminas e minerais. Porque com essa redução de volume alimentar que as pessoas têm, uma das principais repercussões que naturalmente acontece é a redução do consumo de proteína. E a gente entra num paradoxo muito grande, que é, se eu quero preservar a minha massa muscular, eu preciso ter um ajuste de proteína. Só que o paciente não tem fome. A pessoa não tem fome para consumir 150 gramas de uma carne, de frango, de peixe ou de proteínas de origem vegetal que vai precisar de uma quantidade maior. Ela não tem fome para isso daí. E aí entra como uma grande relevância a suplementação. Então, utilizar shakes, essas situações mais palatáveis e com menos volume, concentrados em nutrientes, para esse tipo de pessoa pode fazer um sentido muito, mas muito grande. Então, para cuidar da massa muscular, proteína, a gente entra como a principal estratégia. E, claro, outros nutrientes que preservam essa massa muscular, como, por exemplo, uma creatina, que tem não só um papel de ganho de massa muscular, mas em situações de perda muito grave, a creatina consegue segurar essa massa muscular. Então, se torna uma grande aliada para isso daí também. Ômega 3, outro suplemento com uma grande afinidade que a gente tem para esse quesito de massa muscular. E às vezes até mesmo alguns micronutrientes, uma vitamina D, um magnésio que precisa ser reposto diante de quase que a impossibilidade de adquirir tudo isso numa janela alimentar mais reduzida que acontece com esse tipo de medicamento sendo utilizado. Não, é super interessante, né? E aqui você trouxe, né, esses contrapontos, porque muitas vezes, exatamente, né, a redução do apetite, você fala, uau, é um sonho, que incrível, eu consegui gastar mais e consumir menos, mas ela traz esses riscos importantes que você está mencionando, né? E com essa diminuição drástica do desejo, né, da alimentação, ela leva a essa deficiência, principalmente a micronutrientes, como a gente percebe quando a linha foi ultrapassada. Exato. E muitas vezes esse sonho de diminuir o apetite pode se tornar um pesadelo. Por isso que a gente abriu esse podcast falando que tudo depende. Para quem é. E eu vou usar um exemplo de quando isso se tornou um pesadelo. De uma paciente, uma pessoa que estava no meu cenário, de que queria emagrecer. E o que ela começou? A aumentar o volume de exercício físico. Então, ela utilizou a restrição calórica e com a ideia de quanto mais eu treinar, mais eu emagreço. E aí a gente esbarra num grande problema, que inclusive é conhecido pela ciência chamado de REDS, Síndrome da Deficiência Relativa de Energia, que é quando essa restrição, ela é tão grave, e quando o exercício físico ele é tão intenso, isso gera uma série de complicações. Então, por exemplo, em casos de mulheres, nós temos em mulheres jovens, adultas, ausência de menstruação,
amenorreia, a gente tem lesões ósseas. Então, essa paciente correndo machucou o seu tornozelo. Porque não tem energia para suportar aquilo ali. Nós temos alterações endócrinas, então a insulina começa a subir porque o nosso corpo entende aquilo como uma situação de perigo. Então ele joga a insulina para quê? Para essa insulina acumular o máximo de gordura possível, porque ele entende aquilo como um método de sobrevivência. Então existem cenários que essa restrição calórica muito exacerbada não é Sabe que não... a melhor bem-vinda, vamos dizer Pedro, assim. não precisa ir muito longe, né? Uma vez, por uma semana, eu tirei açúcar. Mas assim, 100% carboidrato e açúcar. Até de cenoura, beterraba, frutose, tudo. E fui treinar. E bicicleta. E eu não tinha energia nenhuma. Tive quase, desmaio. Então é isso, né? O corpo não está habituado, você faz um choque. Isso assim, sem nenhum hormônio extra, sem remédio, sem nada. Foi só, sabe, um ajuste de experimentar diferentes alimentações, experimentar algumas coisas. E zero energia, porque é isso, não dá para ser radical a esse ponto, né? A gente tem que saber. Muito bom você trazer. E o endurance, principalmente, a corrida, a bicicleta, são exercícios que, se a gente coloca na ponta do lápis, longos. Exato, exercícios né? mais São prolongados. longos, gente. É um perigo não ter esse aporte, não só de carboidrato, mas esse aporte de nutrientes pré e pós. Então, é aquilo, muitas vezes se torna um erro o uso desses medicamentos, por exemplo, em pessoas que querem correr 21 quilômetros. É uma irresponsabilidade, por exemplo, você fazer um exercício mais prolongado utilizando uma restrição calórica. Muitas vezes, uma pessoa sem uso desse medicamento já não consegue consumir a real necessidade dele. Exato. De carboidratos, de proteínas, de gorduras, de micronutrientes. Então, colocando essa redução do apetite, né, e essa restrição calórica, isso se torna um cenário mais grave. Por isso que sempre depende. E é por isso que em todas as situações a palavra saúde, ela tem que vir como a primeira colocada nesse ranking, né? Então, emagrecimento saudável. Uma performance saudável. Uma mudança de estética saudável. E é isso que a nutrição, que a suplementação faz. Tenta trazer essa saudabilidade, tenta trazer essa melhora nos aspectos nutricionais para as pessoas que estão utilizando e evitar, como a gente tem falado aqui, ou tentar corrigir o máximo possível desses riscos ocultos associados ao uso desses medicamentos. Ótimo, quero falar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque a gente fala e escuta muito sobre as soluções incríveis e milagrosas, mas existem também alguns efeitos colaterais reais, né? Alguns riscos. Quais são os efeitos mais comuns e quais precisam de atenção médica imediata? Perfeito. Né? Tipo, a intervenção para um pouco daquilo que a gente falou, aquele limite. Porque às vezes a pessoa não enxerga, ainda mais quando começa a entrar nesse processo de emagrecimento, eu acho que tem um fator motivacional e nunca é o suficiente. Também Exato. entra nessa onda de ainda falta mais um pouquinho, e todo mundo olhando em torno e fala, meu Deus, aonde a pessoa vai parar, né? Essa autoimagem também fica distorcida. Então, quais são os efeitos colaterais reais e quando é hora de buscar uma ajuda médica? Perfeito, muito importante isso daí. Ainda é muito investigado. Eu diria que nesse momento, enquanto a gente está aqui gravando, tem universidades no mundo inteiro espalhadas tentando entender quais são os principais efeitos colaterais que o uso desse medicamento ele pode trazer. Eu diria que esse risco de efeitos colaterais, ele é aumentado com o uso irresponsável. Com o uso de pessoas que não deveriam utilizar, pessoas que não são a população-alvo para utilizar, nós aumentamos esse risco. Um clássico exemplo é o aumento do risco, por exemplo, de doenças relacionadas à saúde mental. Afinal, se eu tenho menos nutriente, eu não tenho menos nutriente só para o meu músculo.
eu tenho menos nutriente para o meu cérebro. Então, existe muito, né? A literatura chama que é essa depressão Ozempic, né? Que é a diminuição dos micronutrientes, da nutrição mesmo, e isso gera um cérebro num estado mais letárgico, gera um cérebro mais num estado mais cansadinho, vamos dizer assim, né? E não funciona nas suas plenas capacidades. Outro marcador muito importante pra gente é novamente a massa muscular. 85% das pessoas, não é que elas abandonam, porque igual você falou, muitas vezes as pessoas estão cegas, mas 85% das pessoas são obrigadas a interromper o tratamento com essas canetas emagrecedoras por conta do que nós chamamos de obesidade sarcopênica, de sarcopenia. Perda progressiva de massa e força muscular, que até então era muito associado ao processo de envelhecimento, as pessoas acima de 60 anos. E hoje, devido a esses riscos de não saber parar ou não saber transformar o uso dessas canetas emagrecedoras em um uso com saúde, tem feito com que pessoas de 40, 45 anos de idade estão sendo caracterizadas, diagnosticadas, porque é uma doença, tem CID, tem Código Internacional de Doença de Sarcopenia. Então, isso é um grande marcador, uma grande situação que muitas vezes é obrigatoriamente interrompida o uso de medicamentos por conta disso daí. E aí existe, claro, o exame bioquímico, o exame de sangue, que devemos sim fazer com muita frequência, para entender se o fígado, que é o nosso órgão, que se a gente olha para o fígado, até para saber se ele está metabolizando cafeína bem ou não, por que a gente não vai olhar para o fígado para saber se ele está metabolizando um medicamento de uso crônico? Então, sim, a gente precisa olhar quais são os sinais que o corpo está dando para o uso crônico desse medicamento e ir acompanhando, porque os exames, ele diz muito do que o corpo está pedindo de socorro. Então, existem esses marcadores que a gente precisa, sim, e até mesmo para avaliar os benefícios. Então, por exemplo, uma insulina mais baixa, realmente ela está continuando abaixando num paciente que tem diabetes tipo 2, até para avaliar os fatores positivos, esses exames, eles são muito importantes, ter uma frequência muito grande, que é aí que a gente transforma esse uso com responsabilidade, esse uso com a nossa palavra-chave desse episódio, que é um uso com saúde. Perfeito, Pedro. E quais estratégias um paciente pode adotar antes de iniciar o uso do GLP-1, durante o tratamento e principalmente na fase de desmame? Perfeito, isso é maravilhoso porque é o que a ciência e as tendências têm acompanhado. Não tem como a gente colocar todo mundo no mesmo pote, né? E é exatamente essa divisão de categorias que tem moldado a ciência, o mercado e até as estratégias nutricionais. Porque uma pessoa que está reduzindo o uso de medicamentos, ela não é a mesma situação de quem vai começar. Então, existem esses 3 pilares, né? Então, quando a gente começa nessa primeira categoria, uma pessoa que vai iniciar o tratamento, uma coisa muito importante é olhar, por exemplo, para o intestino dessa pessoa. Como que ele vai receber esse GLP-1 externo? Outra coisa, como que será que eu posso proteger esse cérebro para essa possível perda de saúde, esse cérebro para esses quesitos relacionados a uma redução da nutrição desse cérebro? Como que eu posso, quais são os nutrientes que eu consigo armazenar e antecipar uma possível deficiência, né? E a gente falou muito aqui das pessoas que estão já na segunda categoria, que estão utilizando. Aí a gente tem que olhar um pouco mais voltado para esse músculo esquelético como um grande determinante. Então, evitar a todo custo essa perda de massa muscular que pode e tem muitas chances de acontecer. Então, aqueles suplementos, uma proteína, no que ele for consumir, que ele tenha o consumo mais nutritivo possível para que essa saúde muscular ela se mantenha plena, se mantenha intacta. Porque hoje
a gente tem a endocrinologia do músculo esquelético. E o músculo, ele secreta, né, substâncias chamadas de miocinas que comunicam com o corpo inteiro. E, inclusive, fazem esse corpo inteiro manter o seu pleno funcionamento. Então, quando a gente cuida do músculo esquelético, a gente está cuidando também para que as células do nosso corpo oxidem gordura, que o emagrecimento, de fato, continue acontecendo. Porque existe aqui, nessa situação, nessa categoria de quem está usando, é o grande determinante do sucesso ou não. Porque aqui existe o grande risco disso ser um emagrecimento ou isso ser um efeito sanfona. Porque se aqui ocorre a perda de massa muscular, esse metabolismo reduz. E essa caloria baixa, que nesse momento está sendo baixa, em médio prazo já não vai ser mais suficiente e vai precisar baixar mais. Só que vai chegar um momento que vai ser insustentável. E essa linha ela vai se cruzar no metabolismo desacelerando e o volume alimentar, que por mais que esteja baixo, vai ultrapassar essa linha. E aí acontece o famoso efeito sanfona, que é comum em 73% das pessoas que utilizam medicamentos emagrecedores. E eu diria que o grande segredo está nessa segunda categoria, em quem está usando e o cuidado que ele está com a massa muscular. E aí a gente vem para a terceira categoria, para a última fase, né? Que é essa fase do desmame, que é essa fase onde atingiu, e como você falou, atingiu o peso e não entrou nessa cegueira de eu quero mais, 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 atingiu ali aquele objetivo e dentro de um cenário responsável começou a retirar esse medicamento, a gente precisa nesse momento cuidar muito do apetite. Por quê? Porque eu tô reduzindo ali no volume daquele medicamento, seja diário, seja semanal, seja quinzenal, seja qual for a estratégia, vai diminuir. Então esse GLP-1 que tá vindo do medicamento, ele vai começar a diminuir, E aí que a gente começa a fazer uma transição de voltar a estimular esse GLP-1 do nosso próprio corpo. Então, fazer refeições mais ricas em fibras. Então, eu gosto de consumir um suco. Tudo bem, consome um suco, coloca uma fibra para trazer essa maior produção, né, de GLP-1. E aí, o segredo desse desmame é trazer um aporte de proteínas juntamente com as fibras, todos esses fatores, os compostos bioativos ali. Então, a gente pode falar de coenzima Q10, a gente pode falar de quercetina, a gente pode falar da própria proteína do colágeno associado a outros nutrientes, né? Então, a proteína do colágeno associada a uma creatina, por exemplo. Então, dentro de uma única refeição, você já deu 2 nutrientes. E isso vai trazendo essa restauração do intestino, do trato gastrointestinal, em produzir esse GLP-1 mais naturalmente, evitando também com que aconteça o efeito rebote da fome, que é eu tô reduzindo o medicamento e agora eu volto a consumir um volume alimentar muito grande porque minha fome veio. Sim. Então, um determinante muito grande para isso daí é cuidar desse GLP-1. Muito bom. Pedro, muito obrigada por tudo que você está trazendo, mas eu tenho uma última pergunta para a gente finalizar aqui o nosso encontro. Se você pudesse dar 3 conselhos, né, essenciais para aquela pessoa que está pensando em usar o GLP-1, quais seriam? E o que você gostaria que todos soubessem antes de realmente começar, né, a entrar numa onda? Adorei. Primeira coisa, saiba que isso é uma estratégia. Isso não é pro resto da vida. Tenha a hora de começar e a hora de terminar. Use isso ao máximo do seu favor possível, mas com uma hora de começar e uma hora para terminar. Sabe que eu sempre uso para as pessoas, eu falo ponte. Perfeito. Pensa numa ponte. Perfeito. A ponte vai te trazer daqui para lá, mas ela começa e termina. Perfeito. Né? Perfeito. Porque isso é uma ponte. Utilize isso para conhecer o seu corpo. Utilize isso para saber o que é fome, o que é saciedade. Muitas vezes as pessoas não sabem. Muitas vezes as pessoas não sabem o que é fome, o que é saciedade. Muitas vezes as pessoas comem porque têm que comer, muitas vezes as pessoas sentem fome porque estão sentindo e não sabem, e essa fome influencia no seu comportamento, nas suas escolhas alimentares. Então, use isso para refletir sobre
os seus hábitos. O que eu mais recebo de feedback em consultório, em pacientes que utilizam esses medicamentos é: Pedro, eu não conseguia perceber o quanto eu comia. E o quanto aquilo ali era uma coisa emocional, descontrolada, um estresse descontrolado, e eu não conseguia respeitar o meu corpo. Eu não ouvia o meu corpo, sem o medicamento, falando: ei, tá satisfeito, pode parar por aí. Então, utilize isso para conhecer o seu corpo e desenvolver hábitos. E o terceiro, e talvez o mais importante, não é porque você está reduzindo o seu apetite, não é porque você está, entre aspas, reduzindo os seus alimentos, que você não precisa cuidar da nutrição. Uhum. A nutrição, e como nós falamos aqui em todos os estágios, é o determinante para isso acontecer. Então não é porque eu vou comer uma refeição por dia e nessa refeição eu vou comer qualquer coisa. Procure sempre buscar pela nutrição, pela saúde, a nossa palavra-chave desse episódio. Aplique, junte a palavra saúde à palavra emagrecimento. Junte a palavra saúde a qualquer objetivo que for. E não existe saúde sem nutrição. Então, busque sempre as melhores escolhas alimentares, as melhores estratégias de suplementação para transformar esse processo de emagrecimento num processo de emagrecimento saudável. Muito bom, muito esclarecedor, Pedro. Eu acho que você conseguiu trazer aqui para nossa audiência um pouco mais de consciência para fazer as escolhas. E obrigada pela sua opinião, pelo seu conhecimento e por compartilhar aqui com a gente um pouquinho mais sobre as famosas canetinhas de GLP-1. Obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço de poder espalhar essa mensagem, trazer o que tem de ciência e o que tem de saúde e nutrição para ajudar cada vez mais as pessoas. Obrigado pela oportunidade. Foi mais uma vez uma honra e uma felicidade muito grande. A nossa conversa está maravilhosa, mas infelizmente o nosso tempo está terminando. Eu espero que o nosso bate-papo tenha te ajudado a esclarecer algumas das principais dúvidas sobre o uso das canetinhas de GLP-1. Um tema que ainda gera muitas perguntas e muitas decisões, às vezes impulsivas. E quando o assunto é saúde, não existe solução mágica. Existe consciência, informação e escolhas bem orientadas. As canetinhas de GLP-1 podem ser uma ferramenta poderosa, mas precisam ser usadas com responsabilidade. Mais do que perder peso, o nosso verdadeiro objetivo deve ser ganhar qualidade de vida. E se esse episódio te ajudou a enxergar o assunto de uma forma mais profunda, compartilhe essa mensagem. Porque cuidar do seu corpo é respeitar a história que ele carrega. E para você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima. Mas antes, se você gostou desse bate-papo, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Para não perder os próximos episódios, avalie também o Pura Vida Cast, de preferência sempre com aquela nota de 5 estrelas. Deixe o seu like aqui nesse vídeo, compartilhe com todos aqueles que você acredita que podem se beneficiar deste conteúdo, desta informação, para transformar a sua saúde e também de todos que vivem perto de você. E aqui vai uma dica extra, se você quiser ir além e aprender com especialistas, inscreva-se gratuitamente no Pura Vida Prime e tenha acesso a cursos completos sobre nutrição, saúde e qualidade de vida. E esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, um novo caminho para te nutrir com escolhas mais conscientes e saudáveis. Um grande abraço, até a próxima e a gente se encontra.